Quero saudar a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. Quero ler um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Todas as nações de que o Senhor ainda tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimentos de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor a Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma verdade bíblica, do qual nós estamos diante também de um homem que recebeu do próprio Deus sabedoria como nenhum outro na face da terra tinha recebido. Salomão recebeu de Deus sabedoria, inteligência. Salomão era um homem que, segundo as próprias escrituras relatam, ele amava ao Senhor. Porém, em um determinado momento, ele deixou que o seu coração se inclinasse para coisas pessoais. Deu logo, em primeiro lugar, ele casou com a filha de Faraó, uma mulher que não era da linhagem do povo de Deus. E isso daí já começou. E nós vimos que Salomão tinha 1000 mulheres. E mulheres de diversas. Tinham também mulheres do povo de Deus e tinha mulheres que não eram do povo de Deus. E nós vemos aqui que, mesmo sendo sábio,
mesmo sabendo os mandamentos como o próprio Deus já tinha chegado a Salomão por 2 vezes, se revelado diretamente a ele em sonho, e tinha explicado sobre isso para que ele não caísse nesta tentação. Mas isso parece que para Salomão não foi suficiente. Ele acreditava que ele poderia amar ao Senhor e também ter o prazer no pecado. Ele, como alguém pode dizer, mas eu faço isso, mas eu amo a Deus. Eu vou à igreja, eu amo a Deus, eu entrego o meu dízimo, eu amo a Deus, mas eu também amo outras coisas. Amo o pecado, participa do pecado. A questão, ele estava no pecado, mas amava a Deus. Não deixava a Deus de forma nenhuma. Mas, no entanto, será que ele poderia dizer assim, eu deixo o pecado por amor a Deus? Mas no final, se ele tomasse essa atitude de dizer, vou deixar o pecado, vou me afastar deste mal. Mas ele foi aumentando mais e mais mulheres estrangeiras, talvez no pensamento dele, dizendo, eu faço aliança com todos esses povos e naturalmente vou ter um reinado de paz. Mas não sabia ele que o reinado de paz dele, a vida dele de paz e o reinado, estavam diretamente relacionados na obediência dele a Deus. É a tua obediência a Deus que vai fazer toda a diferença, não é a tua sabedoria, não são as suas articulações com outras pessoas que vão definir na sua vida o mais ou o melhor, ou diversas outras coisas. O que vai definir na tua vida a prosperidade da tua vida é a tua obediência a Deus. É seguir a palavra de Deus, mesmo que o coração esteja inclinado para fazer contrário, mesmo que o coração esteja querendo fazer a outra coisa, que é contrária à vontade de Deus. É negar a si mesmo, como Jesus disse. Negue-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, negue a sua própria vontade, e isto para ele será um peso de cruz. Porque imagina um homem que gosta de muitas mulheres e de repente ele se vê agora limitado a só sua esposa. E imagine um jovem solteiro e agora ele aceita o evangelho, vem para a palavra de Deus e ele tem que rejeitar. A palavra de Deus diz claramente, não é se ele quiser, é a palavra de Deus que diz que ele deve se afastar da fornicação, do sexo, antes do casamento, fora do casamento, enfim. E ele agora é solteiro. Ele casado tem que ficar só com a sua esposa. Ele solteiro tem que ficar quieto, orar ao Senhor, para que ele apareça uma jovem, uma mulher, para que ele se case. E aí ele ter a sua vida complementada. É fácil? É uma cruz que se carrega. Negou a vontade de dizer, eu quero fazer, eu quero seguir por esse caminho. E ele diz, não, eu não vou deixar que você faça o que você quer. Eu vou dizer a você não, ou seja, dizer a si próprio não. Não vai acontecer. Você não vai receber o que você deseja, o que você quer. Isto, imagine contra você próprio, contra a sua própria vontade, seu próprio desejo, sua própria necessidade.
Aí Jesus diz, negue-se, negou, agora aquela negação levantou-se sobre ele como uma cruz, como algo pesado, algo triste, algo que não é prazeroso. E segue-me, e segue-me, e vem andando nos meus ensinamentos, vem andando naquilo que eu estou te orientando, com esta cruz. Porque haverá um momento em que o Senhor vai começar a diminuir o peso da cruz, vai diminuir as tensões, diminuindo as vontades. Alguém que bebe muito, como eu um dia, e agora depois de algum tempo aceitou, fica bem aquela vontade, mas a cruz, você diz não, 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 até que chega o momento em que o Senhor retira até aquela cruz, ou seja, aquela vontade já não faz mais parte de você. O solteiro encontra uma jovem e se casa. A jovem encontra um rapaz e se casa. O casado vai viver com a sua esposa, apenas ela. A mulher também ao lado do seu marido. E assim, todos vivem em paz. Salomão fugiu disso, com toda a sabedoria. Então, creio que no coração dele ele podia dizer, eu amo ao Senhor, e não vou deixar o Senhor por nada disso. Também amo ao pecado, mas não vou deixar por causa do Senhor. Então, observe que começou a cochear em dois pensamentos, começou a andar servindo a dois lados, até, como a palavra de Deus diz, ele chegou ao momento em que foi vencido pelo pecado. Porque quem mexe com fogo, em algum momento termina se queimando. Quem brinca muito com fogo, brinca, vou botar o dedo no fogo e tirar ligeiro, vou botar e tirar. Mas vai chegar um dia que, quando ele bota no fogo, tira, e outro dia ele coloca e bate em um ferro quente que está no fogo e pá, eita, aconteceu. É perigoso brincar com o pecado. Salomão aqui, ele entendeu que não cederia, e realmente ficou firme, mas a palavra diz que quando chegou na velhice dele, quando ele já chegou com as forças já pouco cansadas, desgastado, ele caiu na própria armadilha, caiu na arapuca, caiu aonde ele tinha plantado. O que ele plantou, ele agora foi colher. Deus apareceu a ele 2 vezes, deu-lhe sabedoria. O pai dele, o rei Davi, tinha ensinado, tinha dito, olha, não se afaste dos caminhos do Senhor, não deixe o caminho do Senhor. Mas ele disse, eu continuo no caminho do Senhor, mas também tenho uma vida dupla. Não se pode ter vida dupla no Evangelho, na presença de Deus. Ou o coração se entrega plena e totalmente ao Senhor, ou a pessoa está enganando a si próprio, porque a Deus ninguém engana. Pode dizer para o pastor, os presbíteros, a liderança da igreja, pode dizer até com certeza até a si mesmo. Mas para Deus, nem a mentira que alguém fale tanto que pense que é verdade, para Deus continua sendo inverdades. Cedeu, o seu coração não foi perfeito. Deus está procurando corações que queiram ser perfeitos. Ele não está procurando um coração já perfeito, mas o coração daquele que procura perfeição. Este homem de Deus
caiu por causa, talvez, eu acredito, não digo com certeza, mas o seu coração confiou em si mesmo. O seu coração estava firmado em si mesmo, talvez dizendo, não, isso não acontecerá. E você, meu irmão, minha irmã, o que é que ainda te aflige? O que é que ainda está sendo obstáculo na tua vida? A palavra de Deus diz que fugir do mal e da aparência do mesmo. Aquilo que é mal, devemos nos afastar rapidamente. Sentiu aquela situação que não é boa, não é perfeita, se afasta. Sai de junto, deixa para lá. Mas se eu sair eu vou ter prejuízo. Deixa o prejuízo para lá, que você terá muito mais lucro do que o prejuízo que deixou para trás. Mas também a Bíblia ensina que não só o mal, mas a aparência, aquilo que tenha uma aparência de mal, aquilo que não é o mal em si, mas que tem uma conotação, um jeito de algo que pode lá na frente acontecer de não ir tão bem. E o que é que deve acontecer? A Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina, afastado do mal e da aparência do mesmo. Esses ensinamentos de Deus para Salomão, para mim, para você, não é nada porque Deus é tão exigente, Deus é assim, assim. O que Deus está querendo mostrar para nós é a maneira de sermos abençoados fortemente. A maneira de nós vivermos aqui na terra uma vida cheia de paz, de amor e de alegria. Uma vida abundante, como Jesus falou. Muitas pessoas pensam que esta vida abundante será realizada, acontecerá apenas depois que nós morrermos, que nós partirmos daqui. Agora eu vou ter uma vida abundante, uma vida boa com o Senhor nos céus. Pois o Senhor oferece esta vida gostosa, esta vida de paz interior, porque a melhor vida que tem é a vida quando você se encontra em paz consigo mesmo, com as outras pessoas e principalmente com Deus. Esta é a melhor vida. Não é a riqueza, não é o dinheiro, não são os relacionamentos, não é a posição social, o poder. Nada disso. Tudo isso é ilusão criada na mente humana para a destruição do próprio homem. Tudo isso é a ganância, tudo isso é o desvio do pensamento se afastando de Deus. O Senhor diz para nós, para mim, diz para você, afaste-se. Porque isso servirá de benefício, não é benefício para Deus. Não é benefício nenhum para Deus, porque Ele é Deus. É benefício para nós próprios, quando nós procuramos seguir o que diz a palavra, negar as nossas vontades que são contrárias à vontade da palavra do Senhor. Quando nós fazemos isso, quando você faz isso, você está fazendo um benefício a você mesmo. Mesmo contrário à sua vontade, você está fazendo um benefício a você. A Bíblia nos relata, e é bem notório isso, que aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher. Então, você vai colher o que você plantar. Mas eu tenho vontade, meu coração, o meu ser está assim, sedento para plantar algo que não é da vontade de Deus. Mas eu estou com vontade, eu vou fazer. Antes do conhecimento de Cristo, do temor de Deus no coração, o homem simplesmente diz, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E realmente, Deus deu a você a vida. Porém, não lhe deu para você fazer o que quiser. Deus lhe deu a vida
para você seguir a Ele, para você ter uma vida boa, para você ter seus dias alongados, para que você, ao partir daqui, porque a sua vida não se resume somente na vida neste corpo, haverá também a vida fora deste corpo, em outro corpo. E agora? A sua vida, a sua existência após a sua partida daqui, após a morte desse corpo. E agora, o que será de você? E o que será daquele que não quis seguir ao Senhor, quis seguir seus próprios instintos, seus próprios desejos e vontades? Salomão, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Um homem que em um momento amava a Deus, mas por começar a andar e seguir por tais caminhos, e sabendo que estava errado, ele sabia que isto não era certo. Você pode até saber que o que você está fazendo não é certo, mas continua fazendo. Negue-se a si mesmo, negue ao seu desejo, diga não, mas eu vou perder, eu vou ter prejuízo. Ganhe negando, ganhe obedecendo a Deus, porque o que Deus tem para você é muito maior, muito melhor do que o que você mesmo busca com o seu próprio entendimento. Salomão, na velhice, perdeu as forças, caiu. E todo aquele que anda por dois caminhos também vai cair. Pode até que na terra, como Salomão viveu tranquilamente, Deus disse que ia trazer, irou-se contra Salomão, mas disse: eu não vou mexer com você não. Isso seguirá nas gerações seguintes. Levantou adversários contra Salomão. Levantou adversário, porém os adversários não chegaram diante de Salomão. Não vieram para lutar contra ele, nada. Simplesmente os corações daquelas pessoas que ele, Nabote, Haddad e outros que Deus foi levantando, somente já coração, veja bem, levantou, pois o Senhor a Salomão um adversário. O próprio Deus foi lá e mexeu no coração de alguém que Davi, no tempo do reinado de Davi, houve lá umas guerras e destruíram a família desse homem e o povo dele. E agora Deus vai lá e pum, no coração dele. Esse homem estava no Egito, vivendo numa boa. Mas agora Deus mexe no coração dele, mexe no coração. Assim é na minha vida, é na tua vida. Quando você começa a desobedecer a Deus, você começa a ter problemas no seu trabalho, começa a ter problemas na sua vida conjugal, começa a ter problemas na sua vida financeira, começa a ter problemas na sua vida pessoal, na sua família, enfim. Porque Deus pode fazer isso. O momento é de Deus. Alguém pode dizer: mas eu faço tanta coisa e Deus gosta de mim e nada acontece. Cuidado. Cuidado. Não confie tanto assim que nada vai suceder contra você. Porque na realidade, o próprio Deus é quem está guiando você. Você não passou desapercebido das mãos de Deus. Deus continua te olhando, Deus continua te vendo. Se você entra na obediência e dizer: não, eu sei que isto é errado, eu estou com vontade de fazer, mas eu não vou. Eu vou deixar para lá. Eu vou procurar me inclinar mais para o Senhor. Eu vou começar a querer mais a Bíblia até para conhecer este maravilhoso Deus. E Deus aqui levantou. Só não foi no tempo dele, como o próprio Deus disse. Mas no reinado do filho de Salomão, do Roboão, Deus levantou outro homem chamado Jeroboão. Esse outro aqui também, Haddad, veio também e começaram a incitar contra o filho de Salomão. E o filho de Salomão caiu. O reinado foi dividido. Aí você começa a ler a Bíblia
daqui em diante, depois da morte de Salomão, e você vai ver o reino dividido. Aí a Bíblia já fala o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Israel, o rei de Judá. São dois reinos. Houve uma guerra civil, uma separação de reinos, e se tornou agora um reino único, que foi no tempo de Salomão, no tempo de Saul, no tempo de Davi e de Salomão também. Mas esses três reis reinaram sobre todo o povo de Deus, Israel inteiro. Porém, com Roboão, o filho de Salomão, o reino foi dividido. E agora houve dois reinos. Reino de Israel, a maior parte das tribos, 10 tribos e meia, e o reino de Judá, com a meia tribo de Manassés e Efraim. E aí ficou um reino que veio da linhagem seguindo a Davi, e o outro reino a outro estranho, que não era da linhagem de Davi. Então observe que Deus é fiel na sua palavra. Deus te abençoa e quer te abençoar, mas também vai te abençoar quando você começar a obedecer a palavra de Deus. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, bênçãos. Não adianta fazer corrente disso, corrente daquilo, se tiver debaixo da desobediência, não vai. Deus não dá. Pode até a pessoa conseguir, mas Deus não abençoa ao desobediente plenamente. Mas Deus é bom. Deus dá tudo a todos. Estou falando na bênção em nível espiritual. A bênção em nível espiritual. Mas Deus, ele é Deus bom, e o sol é para todos, a chuva é para todos, os dias e as noites para todos, o mar está aí, tomar banho de praia à vontade para todos. Enfim, a natureza para todos, o alimento para todos. Então Deus é bom. Porém, há bênçãos especiais que só aqueles na obediência receberão. E os outros receberão também castigos. É importante que nós tenhamos esta visão da obediência a Deus. Salomão, com toda a sabedoria, falhou. Que eu e que você, irmão, você ouvinte, você que está assistindo esse vídeo, pense direitinho sobre a sua vida. Se você está obedecendo a Deus, se esforce para não se desviar deste caminho, porque existem muitos caminhos, mas o único caminho que leva à salvação, à vida eterna, é o caminho da palavra do Senhor, é seguir aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, somente este. Não existe outro caminho que leve à salvação e à vida eterna. Existem muitos caminhos, mas todos eles vão levar à morte eterna. Então não siga nos seus próprios caminhos, nos seus próprios passos. Procure não viver dizendo a si mesmo, eu sei que estou errado, e continuar no erro. Você que está vivendo e dizendo, eu estou errado, eu sei que estou errado, eu sei que eu preciso mudar, mas não muda, pare e tome uma decisão na sua vida. Não deixe que o seu último dia de vida aqui na terra seja nesta condição, pois muito sofrimento aguardam a todos aqueles que assim viveram e que estão vivendo. Será muito terrível e será distante de Deus, não estará junto com o Senhor, como ainda aqueles que ainda dizem, eu ainda não decidi, está longe de Deus, apenas sabe, mas espiritualmente, a vida espiritual dentro de si está morta, não tem vida espiritual, mas Deus quer te dar vida, Deus quer que você viva hoje e sempre, vida eterna, uma vida que nunca se acabará. É essa vida que Deus está te oferecendo, de graça. Não vai pagar dinheiro, não tem que fazer curso disso nem daquilo,
Nada disso. Não tem que fazer estudos profundos de nada. O importante é apenas abrir o coração e se entregar ao Senhor Jesus. Isto é que é o importante. Isto é que é o diferencial da existência humana. Esse é o diferencial. Então que cada um de nós meditemos nesta parte da palavra do Senhor. Né? O Senhor levantou inimigos contra Salomão. Os inimigos vieram depois com o filho de Salomão. E assim o povo de Deus começou a entrar mais ainda no erro e no pecado. Tenha cuidado com você mesmo e tenha cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para você primeiro, mas também olhe para a sua família. Como está a vida espiritual dos teus filhos, dos teus pais, da tua esposa, do teu marido? Como está a vida espiritual deles? Quando eles partirem daqui, irão para junto do Senhor? Já entregaram a vida a Jesus? Ou você tanto faz como tanto fez para com a tua família? Ou você simplesmente tanto faz como tanto fez para a sua própria vida? Quem ama a vida, ama a Cristo. Quem ama a vida, se esforça, nega a sua própria vontade para viver eternamente. Não são os prazeres dos momentos desta vida, os prazeres do pecado desta vida, que vai te dar os prazeres maiores da tua existência. Porque isto aqui é somente um pequeno vislumbre da eternidade de vida que você tem. A tua vida não se limita apenas a esses anos aqui na Terra, nem para você, nem para mim. A nossa vida não é limitada. A nossa vida, a nossa existência é eterna. Vida com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou existência eterna sem Jesus. Já não chamamos de vida, se chama de existência. Porque vida é quando se tem qualidade de existência. Quando se tem qualidade de existência, quando se existe com qualidade de existir, é chamado vida. Mas quando se existe sem qualidade, quando se existe em sofrimento, isso não é vida. Isto é morte eterna. A Bíblia chama de segunda morte. A morte do corpo, a primeira, segunda morte, a existência eterna, longe de Deus, nas trevas e no sofrimento eterno, no lugar onde há ranger de dentes